Testando gravação. Então, vou iniciar a gravação aqui do projeto que a gente está fazendo para a aula da oficina de. Eu esqueci o nome da oficina. Desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software. E vou falar um pouco como é a estrutura do projeto. Nós iniciamos o projeto, né? O projeto é para capturar dados do IMET, dados meteorológicos, tanto os dados meteorológicos do IMET, tanto os dados que são gerados por Arduinos dentro do FSJ, e esses dados são armazenados para consulta posterior, né? Então a gente fez a divisão aqui dos componentes, microserviços, né, que trabalham com essa parte de coleta desses dados. Um desses componentes vai coletar os dados do IMET e do CEMADEM. No caso do IMET, ele coleta os dados das estações automáticas e do CEMADEM, ele coleta os dados das estações pluviométricas. Um dos motivos desse coletor coletar os dados desses dois externos aqui foi que o IMET ele tem a API dele é fechada. Então os dados você só consegue se você simular com um browser, fazer um scraper nos dados que são disponíveis no IMET. Já o CEMADEM, a API deles é exposta, então você consegue muito mais fácil capturar os dados. E o scraper faz exatamente isso, ele captura os dados dessas duas fontes, que é acionado pelo agendador, que em períodos de tempo pré-determinados aciona o scraper, né, ou o coletor, que o Léo vai falar daqui a pouco a respeito desse serviço. Assim que acionado o scraper, os dados são coletados, é retornado se foi sucesso ou não a coleta de dados. Caso tenha sido sucesso, o scheduler, aqui no caso que é o agendador, né, ele salva os dados no Mongo. E caso haja algum erro, caso haja algum alerta, tanto desse componente do scraper ou do componente coletor, ele envia o e-mail de alerta. Então, é isso que esse serviço do Scraper faz, coletar duas fontes de dados aqui, das meteorológicas, e o agendador ele faz o papel de acionar em tempos pré-determinados dois componentes de coleta, né? Ele pega esses tempos, né, observando a réplica entre os bancos do Mongo, né? Assim que muda o tempo de agenda desses coletores, ele automaticamente já muda o serviço e já aciona no tempo correto um desses componentes. Agora o Léo vai falar sobre o coletor, que é responsável pela parte dos Arduinos lá da UFCJ. Deixa eu mudar a Junto tela aqui. com função. Deixa eu abrir uma tela aqui. Junto com, junto com esse scheduler que faz a chamada para essas coletas dos dados do IMET, nós também fazemos um agendamento dessa coleta de dados para coletores internos da UFCJ, que funcionam da seguinte maneira: são enviados para ele um post com o IP que deseja ser conectado e deixa eu ficar na imagem. São enviados para ele um post com o IP que deseja ser coletado. Então, o Arduino o coletor vai receber esse IP. Quando ele recebe esse IP, ele vai converter esse IP para uma maneira legível e chamar através de um GET o Arduino referente àquele IP. Dentro desse Arduino vai ter a leitura de todos os sensores que eles possuem. Esses sensores vão devolver os dados para dentro do coletor. O coletor vai ajustar e mandar esses dados para o banco de dados. Dessa maneira, a gente consegue coletar dados de diversos Arduinos simultaneamente e no mesmo Arduino diversas vezes, sempre que o scheduler chamar o nosso coletor. E sempre armazenando no banco de dados. Bom, eu vou falar um pouquinho do componente que eu desenvolvi, que é realmente ali o back-end. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Falando um pouquinho ali do back-end, né, como a gente viu ali no diagrama que o Léo estava mostrando, esse aqui não está muito claro aqui no meu computador, mas
O back-end ele é responsável por pegar todos esses dados que esses componentes estão jogando no banco de dados. Então, ele pega esses dados e ele expõe eles para que eles possam ser consumidos e usados no front-end. Então, de uma maneira geral, a gente cria os endpoints da maneira como eles podem ser usados lá e vistos no front-end. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma visão mais palpável de como ele funciona, porque aqui, por exemplo, ele pega todos os Arduinos que tem lá no banco de dados e ele é chamado ali pelo front-end. Aqui também tem a autentificação dos usuários. Aqui tem das estações automáticas, você pode listar todas, você pode ver por uma faixa de data, você pode comparar duas estações, listar todas elas, escolher por código o último dado desse mesmo código. Então a gente consegue, esse componente ele ficou responsável por toda essa manipulação desses dados para que eles pudessem ser usados pelo front-end na hora de visualizar as coisas. E também falar um pouquinho da estrutura ali que a gente desenvolveu, né? A gente fez a estrutura aqui da API MET, que é o nosso back-end, usando a estrutura clean, né? Então, a gente tem aqui os casos de uso, a gente tem as entidades, os repositórios, aqui a gente tem os esquemas. Então, ficou tudo bem separado, bem modularizado e organizado para qualquer alteração que seja necessário de ser feita em algum momento, não ter que ser uma alteração muito grande e que tenha que mexer em várias coisas. Então, tem uma nova regra de negócio, vem aqui nos casos de uso e cria uma nova regra de negócio e utiliza outras partes dos códigos do componente. Então, ele tá feito de uma maneira muito bem estruturada e consegue estar retornando todas essas informações que a gente tem no banco de dados. Então, vai dar para apresentar o front-end? Vou abrir ele aqui. Se você quiser comentando sobre o login, a gente já começa com ele. Ah, o sistema de Vou login. fazer primeiro, vou fazer primeiro com o login de não administrador e depois a gente faz com o administrador, pode ser? Pode. Só que o sistema de login ele é todo terceirizado, né? Que na verdade é um bônus e uma dor de cabeça futura, porque esse sistema não está localizado, né? A gente não tem infraestrutura dele, mas é rápido implementar isso. Futuramente, quando colocar é, mais requisitos, né, que você colocar grupos de projeto e tudo mais, você vai ter que fazer esse sistema todo local, para poder armazenar isso, ou usar os metadados do sistema do Alt Zero. Tá aberto. Se você quiser comentar essa primeira parte, quiser que eu clique em alguma coisa, é só avisar. Faça a navegação aqui. Tá conseguindo ver? Tô, mas aí apareceu uma tela aqui, agora não, pronto, achei. Você que manda. Não, pode falar, ué, pode, pode Ah, eu falar. achei Ué. que você ia comentar mais alguma coisa. Não, Vamos esperar. Bom, fala. eu achei que ele ia comentar mais alguma coisa. Bom, essa é a estrutura do front-end. É, isso é a página inicial, onde qualquer usuário pode ver. Inclusive, eu entrei com um usuário que não é administrador para fazer essa demonstração. A gente consegue ver as estatísticas de alguns Arduinos, esses aqui por hora estão simulados, mas aqui embaixo a gente tem alguns dados reais que estão sendo demonstrados de leituras. O front-end ele tem a abertura dos dashboards, que são essa apresentação inicial. A gente tem as estações do IMET, que todos os usuários vão poder ver. Então, todo mundo que quiser acesso aos dados que estão disponíveis pode ter esse acesso. E aí aqui a gente consegue selecionar as datas de dados e procurar. Os dados estão sempre separados por dia. Então, se você fizer a busca, eles vão ser apresentados.
Estou acreditando nessa máquina demais, eu acho, mas eles vão ser apresentados com o esquema de acordeon. Então esses dados eles são enviados pelo back-end, são trazidos e convertidos para que os gráficos possam ler. Todos os gráficos são interativos, fazendo com que se o usuário quiser apenas uma leitura, ele pode vir aqui, clicar e ver apenas aquela leitura. Então tem todas as modificações, os dados eles são filtrados por datas e tudo mais. Temos a opção de baixar esses dados através de CSV e PDF. Então, tudo isso acabou ficando disponível no front-end nas 3 categorias que nós temos de dados, né? A categoria de dados do IMET, a categoria de dados de Arduino e a categoria de dados pluviométricos. Então, todas elas mostrando de maneiras, cada um com os seus gráficos especificamente, mas todas elas expondo esse tipo de informação. Aqui, por exemplo, a gente consegue até pegar todo o período se quiser, e aí a gente tem a visualização desses dados sendo apresentados. Além disso, se a gente pegar, por exemplo, e trocar, fazer logout, a gente tem ainda um superusuário, que é o usuário administrador, que além de ter essas visualizações, vai ter o espaço de apresentação e de cadastro de alguns desses dados. Então, aqui ele vai ter administração, queria ver, mas não consegui. Ele tem a administração, que é para criar, e aqui o jeito de criar esses dados, controlar se está sendo utilizada aquela estação, se está sendo captados os dados daquela estação, conseguir cadastrar um Arduino. Então a gente tem um espaço de cadastro, onde você consegue, ele mostra qual é o formato e estrutura do IP, vai te dar a opção de você colocar um nome para aquela estação, de quanto em quanto tempo os dados vão ser coletados, localização, cidade, estado, longitude, inclusive podendo mexer pelo próprio mapa. Então você pode facilitar esse tipo de coisa dentro do próprio cadastro. No geral, acho que a estrutura do front-end é essa. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar, Pablo? Não, ficou faltando algumas partes do projeto ainda, porque foi um tempo curto, né? E existe muita coisa que ainda pode ser implementada e isso fica para trabalhos futuros, né? Mas ainda ficou faltando algumas coisas. Por exemplo, sistemas de notificação, sistemas de alerta, Comparação das estações. comparação, existe muita coisa que pode ser implementada ainda no projeto, né? Isso é só uma base funcional, já um protótipo do que poderia ser, né? É isso. Além disso, acho que vale colocar as melhorias, né, que acabaram sendo solicitadas e não caberiam dentro do tempo, que é realmente aquele caso de construção de grupos de pesquisa, etc., que seriam melhorias a serem pontuadas e que acabaram ficando, por conta desse tempo, acabando um pouco mais de fora. Então a gente tem estrutura de notificação, inclusive tradução de língua. Mais alguma coisa? Ele é realmente assim né? Ele tem toda essa base, essa estrutura para qualquer nova funcionalidade que queiram, né? Que queiram dar continuidade para esse projeto, que ele tem toda essa base. Não é isso. Agora é descobrir se eu consegui gravar mesmo tudo isso que a gente falou. Deixa eu ver aqui. Vamos Eu descobrir tenho agora. fé, Senhor. Vamos ver se eu consegui.